nosso quinto encontro sobre o Fusion 360. Neste vídeo, eu quero mostrar a você a importância de organizar o ambiente. Nós vamos ter vários momentos para ser vistos, mas neste instante, visto que o processo de salvamento dentro do Fusion não é a mesma coisa rigorosamente do que acontece com outros softwares, então eu quero entrar aqui no painel de dados, aqui no canto superior esquerdo, onde tem esses quadradinhos aqui. Eu vou clicar aqui no painel de dados para que a gente possa ver como nós podemos nos organizar para ter os nossos dados, os nossos desenhos bem armazenados, visto que no futuro eles vão se intercomunicar. É como uma pessoa que vai escrever um artigo científico, uma pessoa que vai escrever um livro e consulta outros livros. Da mesma forma, quando o meu desenho, quando a minha peça, quando o meu objeto vai ficando mais complexo, eu preciso inserir dentro dele outros desenhos que eu já fiz, para que isso torne o processo de elaborar essa peça, esse desenho, esse objeto, mais fácil. Então, é necessário que eu me organize e tenha em cada pasta uma categoria de coisas diferentes. Então, propositadamente eu deixei aqui e a gente vai ver que eu posso voltar para o ambiente principal, clicando nesta casinha que aqui se encontra do lado esquerdo. Eu vou voltar para o Home, para a minha Project List, para a minha lista de projetos. Aqui eu tenho algumas coisas que eu já criei e já fixei aqui. Eu criei uma pasta chamada Curso Fusion Exemplos, eu criei outras coisas aqui que eu estou desenhando, e agora, para você, eu quero mostrar a importância de clicar aqui e criar os seus próprios projetos. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um projeto, qualquer nome serve, projetos atuais, não sei, alguma coisa assim, né? Então depois que eu crio, ele vai aqui já ganhar uma cara, e eu posso fazer isso com vários outros projetos atuais. Se é uma coisa importante para mim, eu posso pedir para fixar, para que ele fique lá no topo, junto com outras coisas que também são importantes para mim, né? Aqui embaixo estão outras coisas juntas, mas aqui estão os meus principais projetos, as minhas principais pastas, digamos assim, né? Então aqui dentro de Curso Fusion Exemplos, eu criei aqui, só para mostrar para você, aqui eu tenho uma pasta chamada Arcos e Polígonos, uma pasta chamada Elipses, uma pasta chamada Esboços e Sketches, sketch é a mesma coisa que esboço, ranhuras, retângulos e círculos, etc, né? Então, essa parte eu gostaria que você entendesse como importante para você organizar tudo. De repente, se você está num projeto mecânico, é importante que você tenha uma pasta ali chamada de parafusos ou elementos de fixação, uma outra pasta chamada molas, enfim, para que você possa ir usando e pescando no lugar certo. Não tenha, por exemplo, como uma pessoa que tem uma biblioteca completamente desorganizada. Muito bem, essa é uma primeira parte rápida dessa videoaula. Mas agora eu quero falar um pouco para você também, muito rapidamente, sobre os comandos de edição no Fusion. Então, como por enquanto nós estamos dentro de esboços, então, e vamos demorar um pouco para sair dos esboços, primeiro, é claro, é compreensível que eu entenda que uma vez que eu, na minha casa, na minha escola, preparando as minhas aulas, ou assistindo aulas, eu faço tudo numa folha de papel bidimensional, é que eu comece fazendo desenhos bidimensionais. E a gente está chamando aqui estes desenhos de esboços, também conhecidos como sketches. Então, já sabemos, vou clicar aqui nesta cruz verde para criar um esboço. Ele vai chavear, eu vou escolher um plano, habitualmente temos escolhido o plano XY, clico aqui, pronto, a minha barra de ferramentas também já se alterou, e eu estou aqui com o meu desenho plano. Vou fazer aqui alguns desenhos aqui, vou fazer uma bagunça aqui na tela, hein? Vou criar aqui coisas diversas, aqui, vou sair criando um monte de maluquices aqui, né? Enfim, tenho três coisas aqui. Porque primeiro eu quero falar de um comando que é muito usado no Windows, mas que aqui também tem o seu lugar e a sua importância, que é o comando Zoom. Eu posso acessar o Zoom com a rodinha central do mouse, também conhecida como botão central do mouse. São duas coisas diferentes, é verdade, uma coisa é a rodinha, outra coisa é o botão central, embora eu aperte a rodinha para ter acesso ao botão central, mas eu rolando para um lado, ó, eu me afasto do desenho, rolando para o outro, eu me aproximo do desenho, eu vou ter mais detalhes da peça que eu estou desenhando, né? Então isso seria o zoom in, me aproximando, e o zoom out, me afastando. Mas eu também tenho um recurso do zoom muito importante nessas ferramentas de CAD, que é o zoom window, ou seja, o zoom adaptativo a uma janela de seleção. Eu marco a janela que eu quero olhar, e o software vai dar um detalhe ali naquela janela. Então, aqui é essa segunda lupa. Se você observar direitinho no seu software aí, você vai ver que é uma lupa com um tracejado em volta indicando uma janela. Eu passei o meu mouse agora aqui em cima e aqui está escrito janela de zoom. Eu clico nela e eu posso abrir uma janela. Quando eu fechar a janela, ele vai dar o zoom naquele lugar que eu marquei. Bom, então isto é o zoom. Eu vou me afastar aqui de novo do meu desenho e vou agora apagar isto. Daqui a pouco vamos falar também de seleção. Eu tenho duas formas de fazer a seleção aqui. Uma forma é a forma estanque. Observe que quando eu arrasto essa janela para o lado direito, da esquerda para a direita, se forma um retângulo fechado. A linha que forma o retângulo, essa linha azul, é uma linha fechada. Então eu vou fazer o seguinte, para mostrar isso significa que quando eu faço arrasto da esquerda para a direita, eu estou fazendo uma seleção que nós chamamos de estanque. Então eu só seleciono tudo que está completamente dentro da janela. Então se eu arrastar aqui, por exemplo, observe que nem a linha, nem o retângulo, nem a circunferência estão completamente dentro desta janela. Eu vou soltar aqui e a única coisa que eu marco são esse ponto extremo da reta e esse vértice do retângulo, que com isso eu não faço nada. Ao passo que se eu arrastar completamente, aí sim eu vou conseguir marcar todo mundo, que todo mundo ficou dentro da janela estanque. É como se fosse uma caixa que eu não posso colocar nada dentro dessa caixa através da parede da caixa, né? Vou desabilitar isso e agora eu vou fazer o contrário. Vou arrastar da esquerda para a direita. Observe agora que a janela é pontilhada, indicando que agora eu posso colocar coisas dentro da caixa através da parede da caixa. Então basta que os elementos cortem essa fronteira da caixa. Quando eu soltar aqui, eu selecionei todo mundo, e aí eu posso calcar o botão delete aqui, eu apago todo mundo se eu quiser, né? Ficou aqui um teimoso, que eu não sei por que ficou, mas agora eu posso apagar ele também. Muito bem, falamos do zoom, falamos da seleção estanque e falamos da seleção não estanque, né? Agora, para falar de copiar, mover e rotacionar,
eu vou fazer aqui duas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal aqui no meu desenho. Muito bem, fiz uma linha horizontal e uma linha vertical. E agora eu quero falar de copiar. Copiar aqui é muito fácil. Eu vou clicar, por exemplo, observe, imagine que eu quero fazer um reticulado nisso aqui. Então, ó, eu vou clicar nesta reta e vou dar simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+C. E agora eu faço, observe que eu não copiei ainda. Para copiar, eu faço o meu Ctrl+V e observe que aparece aqui uma seta para a direita, uma seta para cima e um quadrado. Se eu quiser copiar para a direita, eu clico nessa seta para a direita, aparece ali em cima, ó, aqui, um quadradinho azul, e eu posso dizer aqui que eu quero fazer uma cópia para a direita a 50 milímetros da primeira. Pronto, fiz a primeira cópia a 50 milímetros da primeira. Agora eu dou Ctrl+V de novo, observe que o meu objeto de origem é o primeiro, eu vou pedir agora a 100 milímetros da primeira. Eu vou dar Ctrl+V de novo, vou clicar na setinha e vou preencher ali aquela caixa de diálogo 150. E agora, por último, Ctrl+V novamente, clico na minha setinha e faço agora mais 200. Pronto, eu fiz várias cópias, existem formas mais rápidas de fazer isso que eu estou fazendo, vamos ver isso mais adiante. Mas agora eu posso fazer a mesma coisa com a reta horizontal. Eu clico aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e agora para cima, 50. Ctrl+V novamente, clico na seta para cima, indicando que eu quero copiar para cima, coloco 100, e assim eu vou fazendo aí quantas cópias eu quiser. Muito bem, então vimos aqui o comando copiar. Eu posso copiar. Como é que eu movo? Eu vou escolher aqui essa reta, muito simples. Escolhi essa reta, eu posso clicar nela e arrastar. Eu movo a reta, não há problema. Mas eu também posso dar um Ctrl+Z, Z de zebra, ele vai voltar, e eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Selecionei a primeira reta, dou Ctrl+C, dou Ctrl+V, e no Ctrl+V eu tenho aqui a opção, ó, de mover ou copiar, né? Para mover, eu vou escolher esse botãozinho do meio, a segunda forma de fazer isso. Eu puxo e vou com a minha reta, estou movendo, observe que eu posso fazer isso com este recurso, mas eu também posso dar Ctrl+V e rotacionar a reta. Então, se eu clicar aqui, eu posso dizer quantos graus eu quero rotacionar. Vou dizer aqui 45 graus. Ela rotacionou para a esquerda. Lembrando que a contagem de graus positiva é no sentido contrário dos ponteiros do relógio. E a contagem negativa no sentido favorável do giro dos ponteiros do relógio, né? Então, aqui vimos copiar, mover e rotacionar. Vimos também apagar, ou seja, e vimos a forma de seleção. Eu tenho a seleção estanque. Observe aqui que eu só vou conseguir selecionar as duas primeiras retas verticais. Foi isso que aconteceu ali. Eu dou delete para apagar. Eu só vou apagar as duas primeiras verticais. Ao passo que se eu fizer uma seleção não estanque, aqui, como tem coisas dentro e coisas atravessando a fronteira dessa janela, eu seleciono todo mundo e apago todo mundo. Então, falamos brevemente da organização do ambiente e falamos dos comandos básicos de edição dentro do Fusion. Eu espero você, então, na nossa sexta videoaula. Até lá!